Um segredo guardado há 73 anos. Um brasileiro viajou para a Alemanha nazista do ditador Adolf Hitler com uma missão secreta. E desfilou na delegação brasileira na abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim em 36. A reportagem é de Regis Rezin. O alemão Lutz Long salta 7 metros e 54 centímetros. O americano Jesse Owens salta 7,74. O alemão Lutz Long salta 7,84. Jesse Owens salta 7,87. Lutz Long salta também 7,87. Jesse Owens salta 8 metros e 6 centímetros e vai parar no lugar mais alto do pódio. Enquanto isso, um brasileiro também saltava. Os olhos na direção de Adolf Hitler. O americano ganhou do alemão e ele ficou desesperado e bateu na coxa. Ele estava sentado e bateu revoltado. E retirou-se do palanque. E o senhor estava perto dele? Palanque. O senhor sentou perto do Hitler? Na primeira fila, imaginava a segurança de Hitler. Como o senhor entrou no palanque onde estava Hitler? Foi penetra? Hein? Foi penetra? Não. Ou convidado? Não. Não conte ainda, general. Por frequentar o mesmo local e ficar tão perto de Hitler, o brasileiro tomou a liberdade de fotografar o ditador alemão. E da tribuna onde ficava o alto comando nazista, viu o neto de escravos Jesse Owens conquistar ouro nos 100 metros rasos, nos 200, no revezamento 4x100 e no salto em distância. Esta é a história de um herói esquecido. De um general que nasceu em João Pessoa, Paraíba, que vai completar 100 anos mês que vem, um século de vida. O brasileiro que enganou Hitler. História de um segredo guardado há 73 anos. Segredo que será revelado para você nos próximos minutos. Lembro perfeitamente, como se fosse hoje. O Brasil não subiu ao pódio durante os Jogos Olímpicos de Berlim em 1936 na Alemanha, mas teve uma conquista tão valiosa e duradoura quanto uma medalha de ouro. Conquista para a história brasileira. Começou quando então o tenente Roberto de Pessoa desfilou na primeira fila no Estádio Olímpico de Berlim, entre a delegação dos atletas brasileiros, diante da juventude hitlerista. Desfilei. Puxando a delegação dos atletas. Não foi pedido por mim. Me foi dada essa missão de destaque. Eu fui como um representante do exército. Para executar um plano perfeito, que começou a bordo do navio San Martin. 21 dias entre Rio de Janeiro e Alemanha. O exército aproveitou o fato de que seriam as Olimpíadas do Racha para embarcar Roberto de Pessoa. O Brasil viajou a Berlim com 2 delegações. Uma montada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Outra organizada pela Confederação Brasileira de Desportos, respaldada pelo governo de Getúlio Vargas e pelas federações internacionais. Aqui o tenente Roberto de Pessoa, de 26 anos, foi incluído. Eu não tinha nenhum vínculo com as Olimpíadas de Berlim. Para os 94 atletas brasileiros, entre eles Maria Lenk e João Avelange, da natação, Roberto de Pessoa era um professor de educação física, como muitos outros que foram para ajudar nos treinamentos. Mas para o Exército Brasileiro, Roberto de Pessoa era um enviado secreto a Berlim para uma missão especial. Descobrir e trazer para o Brasil os segredos da metodologia de educação física do regime nazista, que tornava o atleta alemão quase imbatível.
que fazia Hitler ter tanta certeza da vitória que usaria os Jogos Olímpicos para afirmar ao mundo a supremacia da raça ariana. A superioridade de uma linhagem mais pura, de indivíduos mais altos, mais fortes, mais claros, mais inteligentes. Ideologia de uma insanidade que Hitler queria transformar num triunfo artístico como propaganda manipuladora. E conseguiu, quando financiou a cineasta Leni Riefenstahl para que ela fizesse do documentário Olímpia, os deuses do estádio, um hino às proezas atléticas dos alemães, uma poesia do corpo humano em movimento. Os alemães são muito ciosos de si mesmos, muito ciosos de seus feitos. O doentio sonho hitleriano de um Reich de seres superiores foi alimentado ainda mais pelo profundo interesse estético de Leni Riefenstahl nas filmagens. E pelo primeiro lugar da Alemanha no quadro de medalhas, 33 de ouro. Estados Unidos em segundo com 24. O senhor não era atleta e desfilou como atleta. Exatamente. Exatamente para ter regalias. Para Roberto de Pessoa circular à vontade pelo estádio, pela Vila Olímpica, fazer amigos, amigas, se enturmar com a juventude hitlerista, com a Gestapo, a polícia política de Hitler, responsável pela segurança. Literalmente, o brasileiro fazia malabarismo para ganhar a confiança dos nazistas. Eu era um acrobata, dava salto mortal e esse negócio de trampolim. Os nazistas ficavam ainda mais admirados porque era a prática esportiva preferida desta atleta aí, chamada Eva Braun, a mulher de Hitler, que também batia uma bolinha no tênis de mesa. Roberto de Pessoa também era um cavaleiro, que chegou até a treinar junto com alguns atletas competidores. Talvez por ter visto muitos caírem do cavalo. Tenente Roberto de Pessoa decidiu partir para a apresentação solo, de nome muito semelhante, Cavalheiro. Difícil é admitir com a comandante da casa sentada ao lado, a mulher Dona Maria, de 84 anos. O senhor namorou alguma mulher na Alemanha? Não, namorei nada. Namorei nada. Tem até a carta de uma que tá aí, é escrita em francês, mon chéri. Isso o senhor lembra muito bem. Nesse quesito a memória não falha. E a Carla? Fala da Carla. Carla, Esther, Ingrid, Eva, Anne, Silvia, Helene. Eu era querido entre as garotas. O senhor devorou muitos corações lá na Alemanha. Corações devorados por mim? Nenhum. Ele namorou muito lá. Eles, As fotos estão aí para provar. elas que me namoravam. É muito gentil a convivência entre rapaz e moça. Apesar de todas as boas relações que mantinha, Tenente Roberto de Pessoa queria se aproximar de Hitler. Ich verkünde die Spiele von Berlin. Pois acreditava que, se os nazistas vissem o brasileiro ao lado do Führer, teria acesso mais fácil a tudo. Mas para isso tinha primeiro que conseguir entrar na tribuna do ditador alemão. E só havia uma chance: usar uma poderosa arma criada pelo exército brasileiro, especialmente para a missão de Roberto de Pessoa. O senhor conseguiu uma credencial de imprensa, de jornalista, para entrar na tribuna onde estava Hitler? Recebi e apertei a mão de Hitler. O Hitler me apertou a mão. Nos cumprimentamos cordialmente, Como ele cumprimentou o senhor? com cumprimento de americano e não com Heil Hitler. E o senhor? Aperto de mão. E o senhor? O que fez para ele? Procurei corresponder com a nossa continência de soldado brasileiro.
Foi um contato não odioso, um contato amável até. Hitler apresentou ao tenente brasileiro o ministro dos Desportos da Alemanha, o general von Schammer, ao lado de Hitler nesta foto tirada por Roberto de Pessoa. Da tribuna, o oficial paraibano ganhou visão privilegiada para registrar as reações do público cada vez que uma medalha era colocada no peito de algum atleta alemão. E foi o próprio general nazista von Schammer quem pediu para ser fotografado ao lado de Roberto de Pessoa. O ministro dos Esportes teve assim uma simpatia por ele. E o tenente brasileiro teve assim a missão cumprida. As portas abertas da Academia de Esportes do Terceiro Reich, exclusiva para militares e professores de educação física. O senhor trouxe os métodos dos alemães de educação física para o Brasil. Para o Brasil. Trouxe sim. No treinamento do atleta alemão, o que o senhor viu, observou e trouxe para implantar no Brasil? A resistência ao esforço físico, ao desempenho das missões mais duras. O que o atleta alemão tinha de bom lá que o senhor viu e gostou? Fidelidade, solidariedade. Eu exercitei esses trabalhos, esse aprimoramento do homem na luta pela conquista dos esportes. A exemplo do que era feito na Alemanha com crianças e adolescentes, Roberto de Pessoa começou a estimular nas escolas brasileiras a prática esportiva e toda atividade física que levasse o aluno a competir desde cedo. Para cumprir uma missão que era engatinhada no Brasil. Era a missão de formação de atletas. O filho, o coronel de Pessoa, pai e filho, juntos. Não quer que as novas gerações esqueçam da coragem do militar brasileiro que viu bandeiras americana e nazista andarem lado a lado. Que viu o Barão de Coubertin, o criador dos jogos da era moderna, compartilhar momentos com Hitler. Que não teve medo da suástica e de sua missão ser descoberta pelos nazistas. Ele teve a oportunidade de transmitir isso no Brasil quando assumiu a cátedra de metodologia da Universidade do Brasil. Então, desde a prática da equitação, que foi utilizada na preparação dos pilotos, como na prática da esgrima, por exemplo, enquanto o francês usava a tradicional máscara, os alemães dispensavam a máscara para aumentar a exposição do atleta. Então, esse espírito foi trazido para a educação física do Exército, no sentido não político, mas no sentido de usar a educação física para desenvolver a personalidade, atributos de caráter positivo. Este álbum aqui de fotografias está à prova da outra missão que Roberto de Pessoa cumpriu na Alemanha em 1936. Só que esta missão foi por iniciativa própria. O então tenente brasileiro ficou encantado com os paraquedistas alemães e pediu para fazer o curso. Foi negado na hora, porque era uma força militar secreta de Hitler, que o regime nazista escondia do mundo. Mas foi oferecido para o brasileiro um outro curso, o de planadores. Ele acabou tendo acesso à mesma área dos paraquedistas. A escola de planadorista era vinculada à escola de paraquedistas. Então havia um acesso. O sujeito passava por ser planador e ter aceito uma escola de paraquedista. Fui convidado pelo general Goering, escreveu o tenente brasileiro no relatório enviado ao ministro da Guerra do Brasil, general Eurico Gaspar Dutra. Hermann Goering recebeu de Hitler a missão de reerguer e comandar a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, extinta e proibida pelo Tratado de Versalhes, após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Roberto de Pessoa fotografou Goering, fiscalizando o que Hitler decretou como novo esporte oficial do povo alemão. Centenas de clubes de planadores foram criados. O próprio Hitler acompanhava os voos do disfarce nazista, para formar pilotos de caças e tropas de paraquedistas. Voei muito.
Fotografou muito também. O aluno Roberto de Pessoa registrou em 1936, depois das Olimpíadas, o treinamento secreto que ele mesmo fez parte na ilha de Sylt, norte da Alemanha. O brasileiro era tão audacioso que tirou foto da placa que dizia que era proibido fotografar. Deitou e rolou entre os nazistas. Subiu no degrau mais alto do que o pódio. Nos céus da Alemanha, o tenente brasileiro conquistou conhecimento em pilotagem e paraquedismo. Roberto de Pessoa nunca imaginou que 3 anos depois, aquele braço que se estendia amigavelmente, guardava a mão do mal. Os amigos, colegas de curso, iriam se tornar inimigos. Os pilotos esportivos viraram pilotos de caças. Paraquedistas da Luftwaffe, quando a Alemanha deu início à Segunda Guerra Mundial. O passado é terrível, porque ele recapitula as fases boas que a vida oferece. As duras são inesquecíveis ou inaceitáveis. Ao ficar sabendo em 1944 da crueldade dos campos de concentração, das torturas, do extermínio de judeus e outros povos pelos nazistas, Roberto de Pessoa quis enfrentar os alemães. Pediu para treinar com os paraquedistas americanos que se preparavam para saltar em algum lugar da Europa. Como ser persistente na busca do que é puro, do que é lícito. O brasileiro foi enviado a Fort Benning, Estados Unidos, armado de sua inseparável máquina fotográfica, registrando, congelando no tempo cada instrução que recebia. Como o próprio salto. O agora capitão de Pessoa treinou com a 101ª Divisão Aerotransportada, a lendária Airborne. Subia e saltava de cima da torre, em paraquedas. Que também saía do chão sem paraquedas, para jogar vôlei nas horas de folga. A tropa de elite americana saltou sob fogo alemão na invasão dos aliados na Normandia, norte da França, o que ficaria conhecido como o Dia D. Roberto de Pessoa não estava entre os que saltaram. Teve o pedido negado pelo ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, que precisava de Roberto de Pessoa vivo para mandá-lo a uma nova missão: a de se tornar o primeiro paraquedista militar brasileiro. O 01. Tudo que se aprimora na vontade, ela perdura no tempo. Depois dele, 77.740 paraquedistas militares saltaram, todos no vácuo do general. Essa história que você relata, para mim, é uma saudade. História, general, de um Brasil que às vezes esquece de seus heróis. Mas uma ordem mudará esta história. E ela vem do comandante dos dias, o Senhor Supremo Tempo. Roberto de Pessoa, só agora na véspera de completar 100 anos, começou a precisar de ajuda para andar. Estratégia perfeita do destino, para fazer com que este querido brasileiro, com muito orgulho, possa ser, no fim da vida, carregado nos braços. O Senhor é o nosso espelho. Mantém. Amém. Mantém. É o nosso espelho. Amém. Ai-me, Senhor, meu Deus, o que vos resta? Aquilo que ninguém vos pede. Não vos peço repouso, nem a tranquilidade. Nem da alma, nem do corpo. Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem
qual é a principal palavra ou a frase que o senhor gostaria de passar agora para todos os brasileiros, com um século de vida? Amor.